Esse é o Momento Assis, um podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, onde nós trazemos aqui histórias de sucesso, dicas, serviços que a CISC traz para o povo são-carlense, para os associados. E hoje nós temos o prazer de receber o Hamilton Capanini, que foi o comerciante do ano de 2022 aqui de São Carlos. Hamilton, seja muito bem-vindo ao Momento Assis, que é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar dos seus negócios, vamos falar do Nami, mas vamos falar também da tua vida, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, a Bruna, toda a diretoria da CISC, é um prazer enorme estar aqui, poder conversar com vocês um pouquinho. Muito bom. Hamilton, você é são carlense, nascido e criado aqui, né? Sim, são carlense, nascido e criado. Fui por norte um período por conta de trabalho, mas nascido e criado em São Carlos. Pertinho do Porto ali, bem pertinho. Né? Você nasceu na Boa Vista, né? Você estava me falando? Eu nasci ali na região da Boa Vista, morei num período pequeno ali próximo do Pacaembu, depois voltamos ali para a região do Porto na Boa Vista. Então tenho todos os parentes ali na região de Redenção, Boa Vista, família toda mais ou menos nessa região. Todo mundo ali na região sul ali de São Carlos, né? Muito legal. Aquela época era muito distinto. Os bairros eram todos muito distintos do que são hoje. Bastante. Né? Vila Prado muito forte. Sim, né? A gente sempre fala disso, né? Que a cidade de São Carlos ela foi se desenvolvendo e o que era centro, ele deixou de ser centro. Existem vários outros centros, né? E a Boa Vista é um deles. É um quê de cidade grande, né? Sim. Que a gente vê vários centros comerciais e regionais nas cidades grandes, né? E você até hoje, né, tem um negócio no centro antigo, um novo centro, né? Que é a região ali da Santa Casa, né? E outro lá na Vila Prado, mas a gente fala disso depois, né? E você começou a tua trajetória profissional aqui mesmo em São Carlos como bancário, foi isso, né? Isso. Eu fui convidado para trabalhar no banco, meu pai era diretor financeiro de uma empresa aqui em São Carlos, a gente estava sempre em churrasco com gerentes de banco, né? E acabei indo trabalhar em banco ainda quando fazia colegial ainda. Começou na época lá com Bandeirantes ainda, depois virou Caixa Geral de Depósitos, depois virou Unibanco. Foi aí até o Unibanco que eu fiquei. Você começou como contínuo? Como contínuo, exatamente, como contínuo. Carregando papel. Contínuo, escriturário, aí foi indo. Foi crescendo. Chegou até a gerência? Cheguei até auxiliar de gerência na época, depois acabei saindo para ir para um outro negócio. Isso já era Unibanco, bem antes da fusão, né? Sim, já era Unibanco. Participei aí de algumas montagens, por exemplo, de postos de atendimento dentro da Santa Casa, dentro da Unimed, dentro da Latam, hoje, quando veio para São Carlos. E de lá você saiu e foi para a Masterclean? Fui para a Masterclean, que era uma empresa de distribuição na área de insumos para computação, impressoras, essa área toda, que era de Ribeirão Preto. A priori eu era responsável pela unidade daqui de São Carlos. E com o tempo, os 3 anos que eu fiquei, acabei assumindo a responsabilidade das 5 unidades que existiam, né? São Carlos, Araraquara, Rio Preto, Piracicaba e Franca. E ficou por quanto tempo lá? O total de 3 anos. 3 anos. O total de 3 anos eu acabei ficando. E aí, voltou para aquela região de São Carlos, foi para a Electrolux. Aí eu saí, entrei na Electrolux, eu estava na minha segunda faculdade, né? A primeira faculdade que eu fiz foi Ciência e Computação, né? Primeiro curso. Depois fui para Engenharia de Produção, principalmente porque os 2 primeiros anos se mata, né? Porque são basicamente você já pegou a mesma coisa. Pegou equivalência. Exatamente. E nesse período surgiu a oportunidade de entrar para fazer estágio na Electrolux, né? Então eu saí de onde eu estava, de uma posição mais elevada, e fui entrar como estagiário na Electrolux. Caiu de... Vamos dizer assim, caiu pra cima, uma né? aposta pro futuro, vamos dizer, um passo para trás para dar 2 depois. E aí ficou por 13 anos. Fiquei por 13 anos. Eu fiquei praticamente 1 ano como estagiário, depois eu já tinha me formado, aí eu fui efetivado na engenharia de manufatura, aí depois assumi a supervisão da área de lavadoras. Aí depois assumi a gerência de lavadoras e componentes plásticos. E depois eu fui promovido para a diretoria, onde eu assumi a fábrica de Manaus. Então, esse período de estágio
até assumir a diretoria foram 10 anos. 10 anos, na planta daqui, Na né? planta daqui Na de São planta Carlos. daqui. Eu fiquei 1 ano e meio em Manaus, entre 10 e 11, né? 2010, 2011, um período lá. E voltei para a planta daqui. Depois eu assumi lá de uma vez até eu fazer o desligamento para poder tocar Então, os negócios. você ficou 10, 11, depois de 11 até 16. 10, 11, 17 a 20. 17 a 20 10, e foi lá para Manaus. Isso, né? exatamente. E, bom, a Electrolux cresceu bastante, né? Durante esse período que você teve. A Electrolux é uma empresa que ela está, não com esse nome, mas ela já tem quase, né? Ela tem uns 70 anos. Não, hoje já tem 100 anos já. 100 anos? Já tem 100 anos. 100 anos, porque se for contar desde do começo dela... ela fez 100 anos, eu IPL, né? Eu estava... A Electrolux como um todo, sim. né? Grupo Electrolux... Não, sim, eu digo a planta daqui, planta né? de São Carlos, eu acho que deve ter mais ou menos isso. Então. Mais de 70 anos. E ela passou, Prosdóximo, Clímax, Prosdóximo, até a Electrolux comprar. Exatamente. A Electrolux sueca, você teve muito contato com o pessoal da Suécia também, né? Empresa bem... trabalha muito na parte de pessoas, né? Muito preocupado com pessoas. É um lugar excepcional para trabalhar, não tenho o que falar. E muito importante para a cidade, né? Não tenha a dúvida. Electrolux ela movimenta uma boa parte do comércio, desenvolveu toda aquela região, né? Sim, e eu não sei se o pessoal sabe, né? Hoje em São Carlos se tem a melhor fábrica da Electrolux do mundo, né? Isso eu não sabia. É considerada a melhor fábrica do mundo da Electrolux, das outras 33 plantas que existem pelo mundo. E hoje até quando eu saí, eu ouço, né, eu converso muito com eles, a gente presta alguns serviços ali ainda, é a mais automatizada do grupo, né? Então, se você pensar em tecnologia, em IT, alguma coisa nesse sentido, aqui quando a gente fala de indústria 4.0, um dos polos da Electrolux é São Carlos. Aqui, é São Carlos. É São Carlos. Olha só. E, bom, você hoje abriu um estabelecimento ali do lado, né? Mas vamos falar disso então. Então vamos contar dessa mudança de chave tua. Você então contou toda a trajetória, né? Sempre trabalhou como funcionário de empresas. Foi lá para Manaus, conheceu a culinária de Manaus. Quente lá, né? Eu estive lá recentemente, eu gostei muito, é uma cidade fantástica, linda, ficou bem além daquilo que eu esperava da cidade, né? Conta para nós como foi, então, sair de São Carlos aqui, praticamente nunca saiu daqui e foi morar lá é muito longe daqui, né? Não é uma coisa praticável assim. É um voo direto Manaus-Campinas, são 3h30 de voo, né? E aí você tem mais 1h30, 1 hora para chegar até aqui. Mas Manaus se desenvolveu muito, uma cidade... Eu gosto demais de Manaus, eu vou pelo menos umas 3 vezes por ano a negócios, mas vou para lá, tenho que ir de qualquer jeito. Mas Manaus muita gente imagina aquilo lá é só mato, não, é uma cidade gigantesca, né? Grande, um poder aquisitivo também grande. Hoje deve ser a 5ª economia do país. Sim. Então... Para quem não sabe, Manaus tem a Zona Franca de Manaus, né? Para explicar, era uma aposta do governo em criar indústrias lá com taxações diferentes para dar um pulo nas questões de importação que antigamente eram muito taxadas as importações. Sim. Então era para internalizar a produção e fazer com que essa produção viesse para cá com uma taxação menor. A Clímax foi para lá por conta disso, na década de 80. Na década de 80 começou a criar a planta lá, né? Foi isso mesmo. Em parceria com no passado era a Sanyo, que quem tinha a patente, né, do micro-ondas na época, que foi montada a primeira planta lá, começou com micro-ondas e depois se introduziu o ar-condicionado. Mas hoje a Zona Franca geral, como era no passado, comércio, tudo não existe mais, e a Zona Franca hoje é só indústria. Só indústria, né? O resto é um comércio igual que a gente tem por aqui. Antigamente ela tinha comércio também, né? Tanto que tinha um movimento de caminhões, né? Que eles tiravam as geladeiras aqui de São Carlos e levavam para a Zona Franca de Manaus, né?
para ser comercializada lá e às vezes voltava, né? Exatamente. Era uma maluquice da economia da época, né? Eu não sei se o pessoal tem noção, mas assim, hoje no mundo inteiro só se produz, fora da China, só se produz ar-condicionado e micro-ondas no Brasil. A Electrolux não tem, por exemplo, nenhuma fábrica, tem fábrica nenhuma fora do Brasil e da China. Então hoje é o único lugar que se produz hoje. Pega Electrolux, micro-ondas e ar-condicionado, ou vai China para as plantas, porque o projeto é Electrolux, mas é feito lá na China, ou se o Brasil que traz, né? O resto é tudo levado de lá. E lá, na Electrolux, então, você foi para lá e acabou conhecendo a cidade de Manaus, você já falou, e a culinária de lá, né? A culinária e é muito boa, né? Algo assim, os produtos, né? São produtos excepcionais, é uma qualidade de itens variados, né? Tem uma variedade de produtos e que a gente não tem nem noção, das vezes, de sabores, de consistências, né? E isso encanta muita gente, não só o brasileiro, mas principalmente os estrangeiros, né? Que a maior parte do turismo da Amazônia é estrangeiro. Sim. Não é tão brasileiro. Agora tá tendo bastante pescador lá também. Pescador, né? Tem bastante. Tá tendo, eu vi lá, o hotel era 90% pessoa. O hotel que você era teu vizinho ali. Era meu vizinho, que eu tava, né? E praticamente só pescadores ali, né? Sim. Um fluxo muito grande. Isso é muito bom, né? Porque desenvolve o comércio interno, né? O turismo interno do Brasil. E isso que você falou da diversidade é algo que nós, paulistas aqui, ou quem mora mais para o sul, não conhece a diversidade da Amazônia em sabores, em texturas, em beleza, né? É uma coisa fantástica. Nem você né? viu, né? Você não imagina, no meio de rios daqueles gigantescos, você ter uma praia de água limpa e areia branquíssima, né? Sim, parece uma praia, água quente. E... Bom, enfim, e aí você foi para lá, começou a comer a comida de lá, começou a experimentar e se apaixonou. Você já gostava de peixe do jeito que gosta? Já tinha Sincero assim, ali gostava, mas não era tão como é hoje, né? Meu pai sempre foi pescador, teve pesqueiro em Miranda, então assim, sempre tive isso muito próximo de pescaria. Mas quando nós fomos para Manaus, aí eu e minha esposa, nós sempre queríamos montar algo para nós, né, para a família em si. E Manaus foi surgindo essa oportunidade da culinária, porque pela posição que eu tinha lá, eu era responsável pela planta toda, então eu estava sempre almoçando, jantando com pessoas que faziam visitas na planta, ou da própria empresa, ou não, ou de fora. E Manaus tem um negócio muito bacana, porque você, diferentemente do que a gente vê de competitividade aqui entre empresas, lá você tem a competitividade, mas a gente tem um relacionamento entre os plant managers das empresas muito próximo. Então assim, eu tinha contato com gente dos concorrentes direto, a gente participava de churrascos juntos, nada profissional, pessoal. E você vai tendo um relacionamento muito bom. E as coisas foram acontecendo e aparecendo. E nem falava de negócio. Não. Negócios é no dia a dia do trabalho. Isso é um negócio bem legal, muito interessante. E aí, quando que teve, você disse, a ideia de montar algo para a família, algo teu, né? E quando que deu o estralo, falou, não, é agora, é a hora, eu vou voltar e vou levar a Amazônia para São Carlos. Sim. A partir de 2019, nós começamos a fazer um planejamento, né, desenhar toda a estrutura do negócio. E já surgiu, né, o restaurante e o porto. Surgiu, não era porto o nome, mas uma área que a gente precisava para pré-preparos, delivery, para não ficar dentro do restaurante. Então essas áreas já foram planejadas todas lá atrás. E aí a gente foi conhecendo pessoas em Manaus que viabilizariam, né, esses produtos a virem para cá. Os insumos, peixes de qualidade, ingredientes. E a gente foi conhecendo muitas pessoas. Então chegou um momento que a gente juntou tudo, escolhemos um lugar, tinha que ser ali onde era, desde quando a gente começou a olhar, a gente bateu o olho ali, onde é o Nami hoje, e trabalhamos para que fosse ali.
E acabou acontecendo esse negócio todo. Aí precisei pedir para sair da empresa também, porque não conseguia acompanhar os negócios ao mesmo tempo. Você tentou por um tempo Não. coisas, Já sabia ou que não? não ia dar. Já sabia que não ia A distância dar é muita muito coisa. longe. Não tem como você administrar. Se eu tivesse na planta aqui, por exemplo... Então, mas você pensou em talvez voltar para São É um Carlos ou isso era caminho, impossível? é um caminho, Foi um caminho sem volta. Se né? eu continuasse na Electrolux, o meu destino era Argentina ou era Chile, era um dos dois. Né? Aqui não tinha mais como... Porque no Brasil são 5 plant managers, né? Eu era o de Manaus e tinha as outras plantas. São Carlos demoraria muito tempo para voltar, provavelmente. Até porque está consolidada a planta aqui. E então teria que fazer esses movimentos. Né? Então seria bem difícil voltar para cá logo, né? Num período curto. E aí veio. Veio, montou, começou bem? Começou bem, começou muito bem. Quanto tempo durou? Filas Uma e semana? filas, demorou 10 dias. Aí veio a pandemia. Para quem não sabe, o Nami ele foi aberto no dia 6 de março. 6 de 6 de março, né? E aí no dia Fechamos 16 fechou tudo, né? Exatamente. Como é que foi? Você estava com tudo aquilo montado, preparado, né? Com uma campanha firme de divulgação, com uma campanha sólida, com estoque, e aí... Nós estávamos assim, 20 toneladas de peixe em câmara fria, todos os ingredientes, funcionários todos treinados, entraram 2 meses antes para fazer treinamento. No início, fervendo, né, de clientes no restaurante, porque era uma novidade, chamava atenção. Trabalhar em cima de comunicação, porque, como a gente comentou antes de começar, né, o visual do restaurante às vezes repele um pouco. Não, isso é caro, mas na realidade não é. Ele impactou muito, porque Sim. ele trouxe uma aparência nova, né? A gente precisa trazer um conceito não diferente. Não que nós não estivéssemos acostumados, mas era algo, né, acima da média. Mas né? é muita coisa que eu ouvia, né? Será que em São Carlos cabe um restaurante desse? A gente viu que cabe. Sim. Existe. A gente vai para fora para almoçar, para Claro. jantar. Né? Às vezes gasta muito mais lá fora do que aqui. Sem então dúvida. cabe sim e cabe mais. Não só hoje, cabe muitos outros restaurantes nesse nível. E quanto mais tiver para nós, melhor, né? Porque traz gente de fora, traz turismo, traz um monte de coisa. Tem muita gente de fora que vem aqui, come lá e com fica, certeza. Nossa, eu fui num restaurante lá. Mas e aí, você com toda essa estrutura montada, aberta, pessoal, Sim. estoque... Tudo fechado. Aí, acho que o maior problema da pandemia como um todo e para todo o comerciário é que nós não sabíamos quando isso ia acabar. Você ficava assim, não, vamos fechar. Todo mundo achou que era 2, 3 semanas ali. Não, é uma semana, volta. Aí foi indo, 15 dias. Não, é um mês. Não. Aí, a hora que nós vimos, quase 2 anos aí de vai e vem. Nesses últimos 2 anos, praticamente abriu o quê? 4 meses, 6 meses, se somar tudo. Né? Então o ramo, principalmente de alimentação, sofreu muito e ainda sofre, porque ainda existem reflexos, né, de tudo isso. Ela custou muito caro para se manter essa estrutura toda. Chegou um momento que a gente assim, bom, agora não dá mais para parar, não dá mais para dispensar funcionários, nada, porque o custo já ficou equivalente a manter e segurar. E aí, o delivery, você já tinha ele desenvolvido, não. Já tinha pensado ou teve que fazer algo de urgência ali para manter? Exato. A gente precisava continuar porque nós investimos pesado em propaganda e o delivery nós precisamos reinventar porque não era uma comida fácil para se colocar em delivery tão rápido. Você precisa de embalagem, cuidados, entrega. Então a gente o preparo também não é rápido. O preparo é diferente. O delivery nosso ele estava previsto onde é o porto hoje, né? Sim. Na realidade não era para ser ali foi uma oportunidade, era para ser um pouquinho mais para baixo onde eu morava especificamente. Nós íamos construir ali. Onde é hoje foi uma oportunidade que apareceu para a gente acelerar um pouquinho o negócio. Então o delivery era para nascer ali, junto com a área de pré-preparo, uma cozinha de congelados. Então é toda uma estrutura meio que industrial para suportar o restaurante e as expansões que possam vir por aí no futuro. E, bom, com isso você conseguiu manter o restaurante com aberturas, né, esparsas, como a gente disse, né? Então, era sempre aquilo, eu contrato, eu não contrato... Paciência de fornecedores, que a gente teve que renegociar contratos,
atrasar algumas coisas ali, outras coisas aqui, porque o impacto foi bastante grande, né? Custou mais de um restaurante para nós esse período como um todo. E tem reflexos ainda, né? Porque a economia não voltou ainda. Sim, o pessoal desacostumou a sair de casa, Exato. né, para consumir, né? Hoje a gente sente uma queda e, em geral, no nosso ramo, na casa de 30%, 35% fácil, que ainda é menor do que antes. E até no meio, né? Quando se abria, o pessoal se empolgava, saía, mas ainda a economia está girando bem devagar. Mas a qualidade você não alterou, não pode, pensou, né? em popularizar, não pensou em como. fazer algo mais acessível para... É o que a gente não fez. Que não seja acessível, não é isso, mas algo que não atendesse a qualidade. Com qualidade que você... mais acessível. Sim. É o que a gente faz no Porto hoje. Então, o Porto hoje ele tem um prato feito lá com qualidade, né, com várias opções, onde você escolhe proteínas, desde peixe, carne, itens veganos e complementos. Então ele foi para o Porto, essa era a solução do Porto, que é um projeto piloto, né, esses pratos feitos para a gente lançar uma franquia no futuro, né, para fast food. Ideia, né? de franquia. A gente vai sempre... Fast food. Essa área do Porto, né? Onde você tem os pratos feitos, coisas mais rápidas, mais simples. Mas com essa proposta de peixe... Com itens de qualidade. Peixe da Amazônia... Peixe, fast carne... food com isso. Peixe, carne bovina, suína... E a gente vai indo e desenvolvendo essas linhas, fazendo projetos pilotos, testando, treinando. E qualquer qualidade não dá para se perder, né? Não tem como. Ô Milton, o nome veio de onde? Nami. O nome vem da junção de um apelido da minha esposa com o meu. Minha esposa chama Elaine e a família dela como um todo, inclusive eu, chamamos ela de Nã. E a minha família por parte de mãe, e mais a minha esposa, me chama de Mi. Não tem nada de indígena. Não. O mais próximo que tem aí do indígena... o mais próximo que se tem que Nami, sem o N no meio, é uma palavra japonesa, né? Que significa onda. Inclusive tem um restaurante japonês com esse nome, por isso que nós colocamos o N no meio. Então essa é a história do Nami. O engraçado é que hoje tem muito cliente, que eu não sou acostumado, porque só minha família me chama, tem muito cliente que me chama de Mi hoje. Por conta da... Exatamente. E, Hamilton, vamos lá, vamos falar agora do teu produto principal, que é aquilo que atrai o pessoal para lá, que tem uma proposta diferente, que é o peixe amazônico. Sim. Né? Então... Tem peixe aqui, por exemplo, a piranha, que todo mundo conhece, né? É um peixe difícil de manusear, de manipular, né? Vivo, muito mais, né? Mas pior até né, morto, né? Ele tem muita espinha, né? Ele é difícil. Sim. Mas tem pirarucu, tambaqui, que são aqueles mais famosos, né? Exato. Explica um pouco pra gente qual que é a diferença desse tipo de peixe pro peixe que a gente está acostumado aqui, principalmente quanto a seu fadio. A gente estava falando antes também da questão do Rio Solimões, né? E o Rio Negro. Do Rio Negro, que os dois formam o Amazonas ali em Manaus, né? Da diferença de sabor, de paladar, de um rio pro outro. Muda um pouquinho. Apesar de ser bom os dois, acabam... Quem tem o privilégio de poder, vamos dizer assim, saborear os dois, acaba sentindo a diferença. Bem como cacau também existe uma diferença dependendo de onde ele é produzido. Da Bahia ou da Amazônia, inclusive né? dentro da Amazônia. Sim. Depois eu até comento, em seguida dos peixes, eu comento um pouquinho sobre isso. O principal, assim, é a qualidade dos peixes. Para o restaurante, nós sempre trabalhamos de trazer peixes pescados. Então você tem áreas... no Amazonas, que são liberadas para pesca durante períodos. Por exemplo, o pirarucu. Você só pode, na natureza, pescar pirarucu durante 4 meses, um ano inteiro. Então, o governo define áreas, regiões. Por exemplo, a região de Mamirauá, que eu fui visitar, até por conta, na época eu estava na Electrolux, a gente estava negociando compra de contrato de crédito de carbono para netar viagens internacionais de avião. Então, fui conhecer Mamirauá. É longe de Manaus. Aí você pega voadeira. Carro umas 3 horas, mais voadeira mais umas 2 horas. Até voadeira, para quem não sabe, é um barco, né? É um barquinho rápido. Um barquinho rápido deles, né? E aí, por exemplo, Mamirauá é uma das regiões. O governo, ele estima, através dos órgãos ambientais, quantos pirarucus tem naquela região. E ele limita nesses 4 meses um percentual de pesca desse peixe. Então ele sai de lá lacrado, ele é todo monitorado.
Isso fez com que o pirarucu saísse do risco de extinção. Então hoje a gente pode falar que o pirarucu não tem risco de extinção por conta disso. Uma gestão ambiental de pesca consciente, né? E isso ajuda a preservar a floresta. Sim, porque ao invés de ele derrubar uma árvore para vender, ele vai pescar o peixe lá que está liberado. E o sabor do peixe é fantástico. Então no restaurante nós trazemos peixes pescados. No empório... A diferença, só para explicar para quem está ouvindo, né? O peixe criado, por exemplo, aquela tilápia que a gente compra no mercado aqui, ela é criada em tanques, comendo ração e parada. Exato. O peixe pescado não, ele está ali solto na natureza. Tem mais gordura, tem um pouco ainda, apesar de ter melhorado muito, ainda tem um pouco do gosto que a ração a carne acaba absorvendo da ração. Então são peixes que são criados na natureza. O pirarucu, aruanã, que nós vendemos, que são os peixes famosos, são peixes que são extremamente carnívoros, né? São predadores natos. O pirarucu não tem predador, né? Ele é o rei ali do peixe, nem piranha, nada, não tem como, consegue, né? Ele tem aquela armadura dele que a escama mais o couro é quase impossível de se... E então é um peixe extremamente predador. Aruanã também. Então são peixes que nadam muito, gastam muito, e são peixes, por exemplo, que não tem quase gordura nenhuma. São secos, né? Aí você pega, por exemplo, um pacu que é próximo do tambaqui, né? Tem muita gordura para cá. E o de lá vem praticamente com quase nada, né? Vem com pouca gordura. Ou a gordura que tem é uma gordura saudável. Então tem essas diferenças. Como você está comentando, né? O Rio Negro é um rio extremamente ácido. Então a gente fala assim, nossa, tem muita água em volta de Manaus. Manaus é praticamente uma ilha em volta, né, pelo Rio Negro. E não tem, como você viu lá, não tem moscas, não tem mosquito, não tem pernilongo, não tem nada. Você dorme com a janela... Não dá pra dormir com a janela aberta, né? Que é muito quente. Por causa do calor, né? Só. Mas por conta dos mosquitos, não. Então, assim, isso também influencia no peixe. A maioria dos peixes, eles estão mais, os maiores principalmente, eles estão mais na região dos Solimões, Rio Amazonas, já depois, quando junta os dois... Mas na região do Rio Negro, eles são peixes bem menores, né? Peixes pequenos. Até os tambaquis que são do Rio Negro, eles são mais escuros. Tem um sabor um pouquinho diferente, porque a água é muito ácida. Né? E ela é tão ácida, ela é aparentemente muito limpa. Aparentemente não, ela é muito limpa, né? Límpida, né? Incolor, ela fica negra ali quando ela está na coluna de água, né? E o Solimões é um rio barrento, né? É um rio mais semelhante àqueles rios que a gente tem aqui, né? E é impressionante, né? Porque os dois têm temperaturas diferentes e velocidades diferentes, né? E então aí praticamente 80 metros de altura praticamente, né? Sim, então, é muita água, né? É água demais, muito próximo assim, próximo não, né? Tá longe da vazante lá perto de Marajó, mas... É impressionante. Ali trafega, vamos dizer assim, navega, né? Navios gigantescos que entram lá pelo oceano e vão até Manaus, né? Sim, o Rio Negro ele tem muito um aspecto de praia, né? Sim, bastante. Areia, água. É a diversão de final de semana no Manauara. Sim, eu fui lá, tive que mergulhar lá, né? Mas... não, e é muito legal. Eles fizeram aquela orla toda, né? Aquilo ficou muito bonito. Ficou muito bonito ali. E o Rio Solimões lá é o contrário, né? Totalmente não é para diferente. nadar, não é para nada, né? E eles se encontram e eles ficam, acho que 30 quilômetros, né? Com a água separada, né? É engraçado que você enfia a mão, você sente a temperatura diferente, né? A velocidade diferente. Não é aconselhável nadar naquela região, principalmente onde tem ali encontro das águas. Por conta da diferença de velocidade, exatamente. Né? Cria turbilhão, né? Exato, é bem perigoso. É uma coisa fantástica. Né? E que pouco brasileiro conhece, né? É muito pouco brasileiro. A visão é uma das zonas mais bonitas que tem em Manaus quando você está chegando de avião, né? Não sei se você chegou. Sentou na janela. Sim. Que ele faz a curva bem em cima do Rio Negro, né? E é gigante. Fantástico, gigante. Você olha pro outro lado, assim, até você identificar o que é margem. Para quem não tem noção, a parte mais curta entre margem de Manaus até o outro lado, nós estamos falando que é a parte da ponte ali. Da ponte do tem Rio, Ponte Negra, né? 4.680 metros. Em frente ali onde era o antigo Tropical, tem 8 quilômetros de largura. Então é coisa absurda. É muita coisa, É muita água. E, bom, todo esse material vindo para cá, você traz também os temperos de lá, que são um diferencial bem
característico Sim, da região, sim, né? sim. Então, coentro, lógico que não muito, né? Aquela coisa bem... Algumas coisas a gente já planta para cá, Sim. né? Por exemplo, o jambu. O jambu é difícil. Jambu. Ou você traz ele, que é um item essencial na culinária do norte. Ou você trazia ele congelado, ou você trazia ele cozido, ou desidratado. Então, assim, complexo para você tirar o sabor que realmente ele tem. Perde Aquela aquela dormência que ele dormência, dá na boca, né? E aí, quando a gente olha, nós começamos a desenvolver algumas coisas. Nós temos um colaborador que a família dele tem um sítio, planta todas as flores que nós consumimos hoje, e inclusive o jambu, né? Nós trouxemos uma muda e é plantada aqui hoje. E O que mais tem de específico? Cumaru é diferente, é uma especiaria que é a baunilha da Amazônia. Nós fazemos sorvete, nós fazemos uma variedade grande de produtos com ele. É uma fava assim que você coloca numa bebida. O nosso gin, nós temos um gin próprio do Dami, feito com especiarias em uma destilaria em Pirassununga, né, que é o nosso gin que tem cumaru também. Você traz puxuri, que é a noz moscada da Amazônia. Então a gente traz farinha de uarini, que é a farinha ovinha que se fala lá em Manaus. Feijão manteiguinha, que vem da região lá de Santarém, lá na região de Belém. Então tem uma variedade grande de geleias. As polpas nós trazemos tudo de lá para poder fazer, né, as geleias, os sorvetes dentro do restaurante com coisas bem naturais, porque as polpas de lá, diferente do que a gente traz para cá, várias empresas lá, basicamente elas despolpam a fruta, ensacam e vem para cá. Então, Como o açaí, que é mais famoso aqui, né? o açaí que já nem é o mesmo de lá, né? O que a gente traz de lá é basicamente o que se vende lá, né? O que vem para cá, ele vem in natura e depois acaba recebendo aquele monte de ingredientes no meio para ele render bastante também. Esse que a gente come na rua. Mais o doce, seu é o nosso vem de o Belém, lá, né? É aquele lá, vem né? direto da fábrica de Belém. Então nós não manipulamos em nada ele, servimos direto do jeito que ele vem. De Belém vem um dos únicos itens que a gente não produz no restaurante, que é o bolinho de piracuí. Bolinho de piracuí é um bolinho de peixe. Sim. São os peixes pequenos que ninguém quer, então eles desidratam os peixes, fazem a farinha, né? E fazem um bolinho. Então piracuí, né? Pira é peixe, cuí é farinha, né? Por isso desse nome, piracuí. E é um bolinho muito saboroso, os clientes adoram e chega muito próximo do bacalhau, mas um sabor mais suave. Sim, não interessante. tem aquele gosto de sal, né? Ele é bem interessante, bem bacana. interessante. E, bom, isso você estava explicando, Hamilton, né? Do restaurante, do seu cardápio, e aí vem o Porto. Você falou que ele já tinha uma ideia de fazê-lo, não seria naquele lugar, seria em outro, mas Exato. com uma proposta diferente, mas para ser também base para o Nami. Isso. Explica como é que foi. O Porto, ele nasceu para ser uma coisa mais simples do que ele é hoje. No final, a gente acabou levando para um conceito muito parecido do restaurante, até em termos visual. Lá ele é para ser, na parte superior, que tem um outro andar, é a indústria de tudo, né? Confeitaria, uma parte de padaria, cocção. Ali vai futuramente, quando nós tivermos a liberação do CISB aqui na cidade, a intenção é gerar mais emprego, produzir produtos congelados para poder mandar para outras localidades. Já temos até clientes para isso. Fazer uma produção industrial para vender em outros pontos de venda. Isso, né? e até o que a gente vê uma tendência muito hoje? O Porto ele tem uma variação de mais de 35 espécies de peixes lá hoje. E uma parte dela ela vem com a marca do frigorífico que nós trazemos peixe. Basicamente é o que a gente tem. Sabe que é impressionante que você vê que o que a gente manipula e pré-prepara e deixa ele lá, ele vende muito mais do que as embalagens. Então o pessoal procura coisas diferentes. Consolidada. Exato. E o pessoal procura coisas diferentes, né? Então, por exemplo, tem alguns empreendimentos na região que querem esses nossos peixes, né, já manipulados por nós aqui e não de frigorífico mais. Então a gente está nós estamos trabalhando. Você passa por uma operação B2B, então. Exatamente. Agora. A intenção B2C virou um B2B. Exatamente. A intenção é essa. A intenção Você tem a intenção de crescer a esse para todo o caminho. Sim. Né? De futuramente a gente ter um centro de distribuição aqui, mas não é um centro de distribuição de peixe como a gente tem outros, não. É uma coisa diferenciada, com produtos pré-preparados. É fazer uma coisa mais customizada e poder entregar um produto diferente.
né? E ali no Porto você tem todo o delivery foi para lá, os pré-preparos, uma grande maioria do que a gente faz é feito lá e vem para o restaurante. Ele tem estrutura para que a gente possa ampliar mais 4 unidades e essa área atender também, né? E depois a gente foi ampliando, colocando produtos que a gente traz do norte, outras variedades. Então lá, além dos peixes, você tem ainda peixes de mar, você tem salmão selvagem, tem carnes, tem frutos do mar, tem camarão, tem ostra, tem várias opções, né? As polpas que nós usamos vendemos lá, o açaí tem lá. E ali é um conceito para você sentar e aproveitar. Então tudo que se tem lá exposto é possível de se fazer na hora. Comer ali mesmo, né? Degustar, pegar alguns aperitivos, sentar, tomar um chopp. Né? E você tá pensando em franquia até. Dessa parte o Nami ele vai passar por uma expansão natural, mas a intenção é que fique nas nossas mãos, mas pode ser que tenham investidores que venham junto também, para a gente manter qualidade, manter padrão. O que nós estamos testando e treinando e preparando dentro do Porto são essas variações de pratos feitos, que aí sim virá uma franquia de fast food, algumas áreas nesse sentido, né? Praça de alimentação de shopping, de algumas localidades que possam receber esses produtos. E outra, né, a indústria que nós temos lá vai ser base para distribuir esses produtos que vão se consumir nesses lugares. Então, melhorar o processo. Exato, é um projeto piloto. É um projeto piloto para isso. Muito legal. Bom, todo esse teu espírito empreendedor, essa tua visão de negócio, né, e essa coragem de sair de um emprego estável, criar algo e ainda ter a resiliência de aguentar uma pandemia logo depois, acabaram te rendendo o prêmio de comerciante do ano de São Carlos. Sim. Como é que foi chegar, sair da indústria, abrir um comércio e em 2 anos provar, e a ponto de ser escolhido pela CISC como comerciante do ano? Como é que foi para você, que é um filho daqui de São Carlos, sim. E receber e ter esse reconhecimento pelo teu trabalho? Como é que foi essa sensação de ser o comerciante do ano 2022? Tudo começou lá atrás quando nós decidimos que iríamos trazer para São Carlos o restaurante. O investimento que nós fizemos poderia ter feito em qualquer outra cidade, até cidades maiores, né? Poderia ter feito em Ribeirão Preto, poderia ter feito em Campinas. O investimento seria o mesmo. Mas nós quisemos trazer para São Carlos, nós somos daqui, a base, sair daqui e depois a gente expandir sem problemas, né? Então tudo passa por planejamento, né? Tem que planejar, tem que estudar, tem que... Claro, a pandemia não estava na conta. E ela custou muito caro para nós. Falar de processos, Claro, hoje eu trabalho muito mais, eu até brinco, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na empresa, é óbvio, que na empresa eu tinha uma estrutura por trás gigantesca. Hoje você tem que colocar muita mão na massa, porque também, senão você também não consegue ter resultado, né? Só colocando pessoas só para trabalhar e não trabalhar no negócio. E não consegue no futuro ensinar alguém a fazer isso que você está fazendo. Tem que ter o controle, né? E aquele negócio que os olhos do dono que faz o gado ou o capim crescer, é verdade, não tem jeito, tem que estar junto, né? Até para você ir entendendo e conhecendo e tendo expectativas e mudando o negócio como um todo conforme a necessidade. E os processos é muito igual. Tem muita engenharia no restaurante, tem muita engenharia no porto, no empório, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá aprendendo mais, vá desenvolvendo novas tecnologias. A cozinha do Nami tem muita tecnologia lá dentro, investimento em equipamentos de alta capacidade, né? E já ouvi muitas vezes assim, já ouvi falar muitas vezes que usar esses tipos de equipamento é jogar dinheiro fora. Depende de como você trabalha. A tecnologia ela existe para te ajudar. Então assim, os desperdícios nossos são pequeniníssimos, né? Porque os equipamentos processo, é né? processo, é engenharia. É engenharia. Né? Eu trabalhava com engenharia de produção, né? Engenharia de produção, né? É isso que o pessoal assim às vezes, né? Tem que ter tempo. Quanto que eu gasto para fazer essa pré-produção? Quanto tempo eu gasto? Quanto eu produzo por hora? Então, como é que eu faço um planejamento de produção se eu não tiver tudo isso? Então, ajuda muito quando a gente fala assim que o restaurante do Nami tem um visual de padrão elevado, mas o custo dele não é elevado. O valor que os produtos são entregues, eles são
justos e acessíveis, porque a gente consegue, através de todo esse processo de tecnologia, trazer produtos que aqui chegam com um custo mais elevado, mas a gente consegue entregar um prato, uma refeição com um custo bastante acessível e justo, né? Então essa saída da indústria para cá veio mais trabalho, mas também veio muito mais também prazer, né? E você ter um negócio seu. A gente conversa muito com os clientes já contam as nossas histórias. Hoje a gente chega nas mesas, às vezes o cliente fala, não, eu já falei para ele tal coisa assim, 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 depois você só complementa. Então é mais ou menos assim. É bem gostoso. E a recepção do prêmio, né? Que foi em agosto de 2022, você foi lá e recebeu o prêmio de comerciante do ano. Foi um momento especial, sim, assim, com certeza. O reconhecimento de tudo isso? A gente não esperava um prêmio assim tão rápido, né? Um restaurante é novo, as atividades é novas, a gente está engatinhando ainda no setor, aprendendo cada vez mais com isso. Então a gente recebeu com bastante prazer, né? E é um prêmio que não é só meu, da minha esposa, da minha cunhada que trabalha junto com a gente também no grupo, é de todos os funcionários, né? Na realidade é eles que fazem as coisas, né? Todo o pessoal que trabalha internamente, um pouco escondido, né? Cozinha, as partes dos bastidores e o pessoal que realmente atende o público. Acho que é mérito desse conjunto como um todo. E a ideia de fazer algo diferente, trazer algo diferente e também dar visibilidade para muita gente que dá para fazer coisa diferente por aí, né? Isso que é o bacana. Muito bom, uma história inspiradora para todo mundo que deseja abrir um negócio, Hamilton. Agradeço a tua presença aqui, foi um prazer conversar com você. A gente poderia conversar até mais, falar mais sobre peixe. Sim, dá pra falar. muita coisa. Nossa, só de falar ali de Manaus tem muita coisa para se falar, né? É muito bacana, uma cidade muito bacana. E que bom que você trouxe essa parte do Brasil aqui, que para nós é desconhecida. Sim. Isso é um fato, né? O paulista, ele conhece muito pouco da Amazônia. É uma coisa que nós... É uma coisa interessante que tocou agora, Henrique. O pessoal tem muito ainda um pré-conceito de que os peixes têm um gosto muito forte. Gosto de barro. Né? Exato, ainda existe muito isso aqui. O peixe do Mojinha aqui. Exato. Apesar de nós estarmos no interior e ter muita pesca aqui para baixo, a gente consome muito pouco peixe. Se consome mais peixe de mar. E a gente tem peixes fantásticos dentro do restaurante e no empório que não tem gosto nenhum de peixe. Aruanã não tem gosto de peixe nenhum. Não, Pirarucu é extremamente eclético na variedade que ele pode proporcionar de culinária. Ele não tem aquele gosto forte. Nada, não tem gordura, né? Aruanã tem 1% de gordura. Então, assim, é uma variedade assim interessantíssima que o pessoal conhecendo vai gostando e vai voltando e vai levando de novo os peixes e os produtos. Muito bom, então, Hamilton. Agradeço a sua presença aqui, foi um grande prazer novamente falar com você e espero que a gente se encontre mais vezes por aí. E a CISC agradece a sua presença, essa proposta nova que você trouxe e a tua história inspiradora, até para motivar o comércio de São Carlos, outros empreendedores, comerciantes que já estão aí, para que a sua história de resiliência, de coragem, inspire a todos. Obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a toda a diretoria, Henrique, Bruna, o pessoal da CISC como um todo, do convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre isso e que se a gente ajudar um pouquinho só cada um que está por aí, que pensa em fazer algo, para mim já tá bom também. E que o restaurante também está aberto para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser ir lá, conhecer, tá bem. A gente tem amigos que abriram restaurantes em Araraquara, até daqui de São Carlos, que vão conhecer as nossas cozinhas, entender um pouco mais. Isso é bem bacana. Está aberto, né? A gente não tem aquele negócio assim, é meu concorrente. Eu falo que a gente tem que se juntar mais e fazer coisas maiores em São Carlos, o nosso grupo como um todo, né? Só um exemplo que a gente fala, quando a gente vai ter um festival gastronômico, vem um pessoal de fora, amigo meu também, o Serginho, fantástico. De Araraquara vem fazer um trabalho aqui em São Carlos. E nós, como grupo de profissionais do ramo da gastronomia, a gente não se junta para fazer isso, sabe? Eu acho que falta a gente trabalhar mais, formar grupos nessa área e poder fazer mais coisas para a cidade e trazer mais gente para cá também, que acaba gastando no comércio como um todo. Se todo mundo pensasse assim, todo mundo ganharia mais, com né? Certeza, é isso aí. Esse foi o Momento Assis com o Hamilton Campanini do Nami,
Foi um grande prazer recebê-lo aqui e receber todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, amigo. Obrigado, um abraço a todos.